Segunda Reis, capítulo 20. Você também, Tadeu, eu vou ficar em Segunda Reis, capítulo 20, vou ficar em Segunda Crônicas, capítulo 32, Isaías, capítulo 38 e 39. Eu vou lá e cá, tá bom? Então, Segunda Reis, capítulo 20, Segunda Crônicas 32, lá pelo versículo 20 e pouco, e Isaías 38 e 39, tá bom? Esses três textos, irmãos, se você quiser marcar aí na sua Bíblia também com papel, a gente vai lá e cá, porque os três textos, eles falam, eles são paralelos, eles são, sabe, o profeta fala a mesma coisa porque ele estava vivendo lá com Ezequias. E aí quando o pastor Eliel falou, ontem ele mandou recado, ele já tinha falado, mas ontem ele mandou recado confirmando, porque eu tenho esquecido bastante. E ele falou, irmã Beth, você que vai dar o capítulo 20. E hoje, eu fiquei mais uma vez lendo esse capítulo, mais uma vez lendo, irmão, você sabe assim, quando você fica com uma esponja na água, fazendo assim com ela, não é? Você vai espremendo aquela esponja, vai saindo água, sempre tem mais um pouquinho. E eu fiquei com esse texto aqui, irmãos, eu li o texto, eu chorei com o texto, eu orei por pessoas com esse texto. Eu comecei 10 horas da manhã, parei 4h30, 5 horas da tarde. Eu falei, gente, eu tinha um outro trabalho para fazer, mas eu ainda falei com o Senhor, está vendo, Senhor? Do mesmo tempo que eu demoro um tempão fazendo os meus trabalhos de faculdade, às vezes eu fico até de madrugada. O prazer foi o mesmo hoje, maior ainda com a palavra de Deus. Porque ali, cada coisa que eu descobria, eu lembrava de alguém para orar. Orei por você, Luciano. Orei por você, pelo Carlos. Eu descobria, sabe, irmãos, pessoas que estavam inseridos ali naquele texto e que eu precisava orar. Então, foi um dia maravilhoso. Tem tanta coisa boa aqui para a gente aprender, irmãos. Isso é muito gostoso. E eu coloquei assim no estudo aqui. Depois, se você quiser, até deu para você tirar uma cópia para você comer de novo em casa, porque essa palavra não é minha, é palavra do Senhor. E como eu estava falando no culto, da mesma maneira que eu gosto de louvar com verdade e adoração, porque a Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores, são aqueles que estão adorando mesmo, que às vezes a pessoa está cantando, mas não está adorando. A mesma coisa quando eu vou estudar a palavra, é para estudar a palavra. Por isso que muitas vezes eu prego exatamente o devocional que eu fiz de manhã, ou de tarde, ou de noite, é que eu vou pregar, porque foi a palavra que veio ao meu coração. Então, eu coloquei lições preciosas no capítulo de 2 Reis 20. Sabe? E são lições maravilhosas. E vamos começar a ler. Pode colocar isso, capítulo 20, versículo 1. Leia comigo, irmãos, por favor. Você vai acompanhar, porque na quarta-feira eu nunca faço pregação, eu faço estudo. Né? É palavra para a gente estudar. Vamos ler juntos? Naqueles dias, adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque... Vai chegar um pouquinho para cá, porque fica mais fácil também para eu ler ali. Obrigada. Obrigada, Deus abençoe. Obrigada. Irmãos, o capítulo começa dizendo naqueles dias. Você lê a Bíblia assim? Eu falei, que dias? Que dias? Os dias do capítulo 18 e 19, que a gente estudou semana passada. Esse rei aqui, Ezequias, é filho de Acais, que foi o rei que nós estudamos semana passada, de Judá. Eu acho que Oséias também, do reino de Israel. E foi um rei que fez muita coisa ruim. Esse rei foi um rei que fez muita coisa ruim. Ainda que o profeta Isaías era um profeta de Deus e falou com ele, com Acais: olha, Acais, faz assim, faz assim, faz assim. Mas Acais não quis seguir. E quando o rei não segue, a nação muito menos. Então, eu fiquei olhando naqueles dias. O capítulo 18 e 19, que a irmã Fernanda deu semana passada, a gente sabe que Senaqueribe, o rei da Assíria, ele estava vindo contra Judá. E quando a gente lê isso na Bíblia, irmão, o rei veio contra Judá e falou, eu vou fazer, eu vou acontecer. Isso demorava anos.
Por exemplo, Babilônia, que vai começar no final aqui do capítulo 20, né, depois que Deus der vitória com a Síria, Babilônia vai chegar e vai demorar um tempão, porque só o sítio para Babilônia realmente entrar em Jerusalém foram 2 anos. Então, não pense assim numa coisa muito rápida. A gente tem que olhar até como as guerras de hoje, né? Estoura um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e fica aquilo demorando até que ela acabe. Então, naqueles dias, para Ezequias, irmãos, era dia de uma prova dupla. A primeira prova, ali, ó, Ezequias adoeceu mortalmente. Mas a nação já estava sofrendo com o cerco da Assíria. A nação já estava sofrendo muito, pagando tributo. A nação já estava sofrendo. Então, eram 2 provas, perseguição e enfermidade. Ainda que você veja aqui no capítulo de número 19, no finalzinho, né? Está dizendo ali que Deus deu vitória, mas na verdade, esse aqui não está em ordem cronológica, porque no capítulo 20, Deus promete uma coisa para ele. Deus promete curá-lo e promete a vitória. Essa vitória. Então a história aqui não está em ordem cronológica, e você está cansado de saber disso, que a gente sempre fala que muita coisa na Bíblia não está em ordem cronológica. Então aqui, na verdade, naqueles dias, meu Deus, o homem já está passando uma prova com um rei fortíssimo, um império fortíssimo, porque o império da Assíria era forte e o mais cruel. Eu não quero nem declarar o que aquele povo fazia, porque não vai edificar ninguém. Mas eles eram muito cruéis. Então esse era o inimigo. E aí vem mais um inimigo, a enfermidade. Irmão, será que a gente não vive dias assim também? Você já viu que às vezes a gente já está com uma prova grande e chega outra? Já viu que às vezes a gente já está sem dinheiro, com pouco dinheiro e chega o desemprego? Ou você está desempregado e chega a enfermidade? Você fala, puxa vida, quem é que aguenta um negócio desse? Então acontece. Então esse rei aqui, ó, naqueles dias ele adoeceu, não é? E aí já tinha o outro problema que ele não conseguiria resolver, era o Senhor. Aí a Bíblia diz que chega o profeta Isaías e dá uma sentença para ele. Isso é uma sentença, gente. Ordena a tua casa, põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. Eu gosto tanto disso, e eu fiquei comendo essa palavra, porque o capítulo 20, versículo 1, diz que ele adoeceu, ele não foi ferido. Deus não havia ferido ele com enfermidade por causa de desobediência. Vocês entendem a diferença, irmãos? Porque quando Deus revoga a sentença, ele não foi ferido, ele adoeceu. Qualquer pessoa pode adoecer. Então, ele foi ferido. Agora, Isaías 38:1 fala que foi de enfermidade mortal. Não precisa não, filho, pode deixar essa. De enfermidade mortal. E a vinda do profeta trouxe uma mensagem específica. Bota em ordem a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. Meu irmão, você recebeu uma notícia dessa, você se acaba, eu me acabo. Eu já estou mais pertinho, né, da cova do que vocês, mas eu também não quero morrer assim não, né? Eu queria demorar mais um cadinho. Por exemplo, hoje quando eu estava lendo isso aqui, que o Senhor deu 15 anos para ele, eu falei assim, 15 anos ficava bom para mim também, né? Ia passar de 80, bom demais, não é não? Ué, quem não quer? Nós temos um Deus que pode, amém, irmãos? E ele tinha intimidade para isso, é isso que a gente vai falar. Mas quando Isaías fala com ele, põe em ordem a tua casa, fala da vida pessoal dele, fala da vida espiritual dele, fala da vida familiar dele. Porque, irmão, você fala, mas devia ser tudo crentinho, é ruim, hein? Você sabe quem veio depois dele, filho dele? Manassés, o pior rei de Israel. Gente, presta atenção. Acais, pai de Ezequias, foi um rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor. Vem Ezequias e faz tudo certo, Tadeu. O homem, ele teve alguns erros que a gente vai ver, porque ninguém é perfeito, a gente sabe, mas ele fez tudo certo quanto ao que o Senhor queria que ele fizesse.
Até uma serpente que foi usada no deserto para curar as pessoas, que Deus mandou levantar aquela serpente virou um ídolo, ganhou nome, o nome dela era Neustã. Ezequias foi o único rei de Judá que queimou aquela danada. Ele foi o único. Então, ele foi um rei que fez tudo certo. E aí eu estou falando o Senhor fala, põe em ordem a tua casa, porque os filhos de Ezequias não foram fáceis. Manassés foi terrível. Engraçado que foi terrível e reinou mais do que qualquer um, 55 anos. Acho que quem reinou 55 também foi Uzias, né? Que foi por aí, mas era um rei bom, só sofreu no final. Mas Manassés, e o Senhor falando com ele, põe em ordem a tua casa. E aí, irmãos, eu gosto de palavra de Deus, mas eu gosto de trazer essa palavra para mim. Eu não quero ficar com vocês hoje na história. Eu não quero ficar com vocês hoje no contexto de 700 e pouco, 600 e pouco antes de Cristo, não. Eu quero ficar com vocês hoje no contexto de 2018. Novembro de 2018. Amém, irmãos? E a palavra de Deus falando para eu e você nessa noite, põe em ordem a tua casa. Porque o Senhor não está falando que nenhum de nós vai morrer, mas alguém aqui sabe que dia vai morrer. Alguém aqui sabe se vai ser hoje, amanhã, se vai ser hoje de noite, se vai demorar, nós não sabemos. E a Bíblia fala para nós, põe em ordem a tua casa. Irmão, sabe o que é pôr em ordem a casa também? Eu acho muito interessante que nós já ajudamos diversas pessoas e ouvimos diversas pessoas que elas não pensam em colocar em ordem a vida delas, não. E aí, quando morre o marido, quando morre a mulher, você fica desesperado. Agora, por exemplo, nós estamos com um problema na nossa família do pastor Roberto, um cunhado e irmã dele, que eles têm uma herança para receber, os filhos todos de lá, dessa casa, mas não pode receber. Por quê? Não tinha número de conta. Não tinha nada, irmãos. Nada. Então, agora, o banco faz o que quiser, todo mundo faz o que quiser. A esposa do pastor Eliseu, a mãe dela morreu, tinha um dinheiro no banco, não tiraram até hoje, a mulher já morreu uns 10 anos. Por quê? Porque uma pessoa velha, doente, ninguém sabe o número da conta, ninguém tem a senha, ninguém tem um cartão. O que é isso? Mesma coisa homem e mulher. Um pastor amigo nosso morreu, 42 anos, a mulher dele ficou perdida na terra. Aquela mulher ficou quase doida. Minha irmã, tem cartão de banco? Não sei. Tem senha? Não sei. Tem dinheiro? Não sei. E a mesma coisa eu falo para a igreja, põe em ordem a tua casa, como é que está o INSS? Uai, tem esse negócio de INSS? Ah, mas eu não estou trabalhando, ah, mas eu ganho de bico, irmãos. Como é que a gente pode planejar alguma coisa se a gente não está certo? Não está certo para nós mesmos, nem é para o governo, não, para nós. Então, o que é colocar em ordem a nossa casa? Conta conjunta, marido e mulher, um tem que saber a senha do outro. É um tal de querer esconder dinheiro, está amarrado, está repreendido em nome de Jesus, irmão. Para com isso, sabe? A gente tem que dividir as coisas e tem que falar, isso aqui, filha, isso aqui, filho, é para tal época. Tem que saber conta conjunta, tem que saber dívida, tem que pagar as dívidas, tem que fazer. Eu já estava conversando com o pastor Roberto, até dezembro agora, a gente vai, né, e tal, e fica zeradinho, vai que morre. Sabe, irmãos? É verdade, põe em ordem a tua casa. Para de fazer dívida e paga o que tem. Que é para poder a vida ficar melhor. Sabe? E aí vem também senha, documento, aposentadoria, plano funeral. Irmãos, a igreja tem um plano funeral, quem sabe? Ninguém se importa. Aí na hora que morre fica tudo doido. Ah, mas eu vou pagar por mês, eles vão comer meu dinheiro. Não come mesmo, se você pagar 10 anos o plano funeral que a igreja tem, que não é nosso, é lá do plano, você não paga o seu enterro. Sabia disso? Se você pagar 10 anos, você não paga o seu enterro. A sogra, entendeu? A sogra, a mãe de Cicleia que faleceu, você pagou R$1.000, meio pouco, e já foi enterrado. Mas, Mambete, que coisa feia, meu irmão. É isso que a palavra de Deus diz, põe em ordem a tua casa.
Eu e pastor Roberto temos plano funeral. Ah, mas a igreja podia pagar para nós. Para quê, irmão, se a gente pode pagar R$ 14 por mês? Isso aí é pôr em ordem a casa, irmãos. É não deixar para depois. Tem gente que fala assim, depois que eu morrer, os outros que se viram. Faz isso não. Isso a gente tem que pensar. Tem que pagar o INSS direitinho. Se você der um problema da coluna, quebrar uma perna, não sei o quê, você pode ficar encostado um tempo. Então, nós temos que ver isso, irmão. Não é botar em ordem a casa, que é para a família não sofrer depois. É bonito o que aconteceu em 2 Reis, capítulo 4? Ainda que o discípulo do profeta era pobre, mas ele morreu e deixou dívida. 2 Reis, capítulo 4, ele deixou dívida. Quando ele deixou dívida, os filhos dele iam ser entregues para o credor para pagar a dívida. Se aquela mulher não vai ao profeta, se ela não tem conhecimento e corre atrás, ela tinha perdido seus filhos. Então eu quero, irmãos, no meio dessa palavra que é espiritual, eu quero deixar esse recado para você, meu irmão. Para você, minha irmã, põe em ordem a tua casa. Eu sei que você vai demorar muito a morrer, amém, irmãos? Glória a Jesus. Aqui na igreja, pouquíssimas pessoas morrem. E tem muita gente na sua frente, sabe? Mas põe em ordem. É verdade, irmão, anota isso. Irmão Bete pregou naquele dia. Eu vou botar em ordem meu INSS, vou botar em ordem esse negócio de banco. Está pensando que a gente aqui, a gente fica só alienado, irmão? A gente conversa. Um dia eu levantei, olhei para ele e falei assim, vamos falar de morte? Ele falou, eita, assunto bom logo de manhã. Vamos falar de morte? Se você morrer, o que eu faço? Como é que está regularizado o ministério para que eu fique bem ou não? Assistida ou não? Ué, irmão, vou falar isso depois de morta? Eu tenho que falar em vida. O que eu estou falando para vocês, presta atenção. Orienta a sua vida conforme a palavra de Deus. Bota as coisas em ordem, meu irmão. Bota as coisas em ordem, põe em ordem a tua casa, mas não põe só essa área não, né? Põe a área espiritual também, põe a área familiar também. Converse com a sua família, coloque as coisas em ordem, organize a sua vida. Porque o profeta disse para ele isso, certamente morrerás e não viverás. Olha bem, esse era o diagnóstico da enfermidade dele. Deus estava falando o que estava acontecendo com ele. Você está com uma enfermidade para a morte. Você está com uma enfermidade aí que você vai morrer. Então, estou te avisando. Deus não estava profetizando, ele vai morrer, porque eu quero que ele morra. Não, Deus estava avisando. Você está enfermo e você vai morrer. E aí é que ficou bonito o negócio. Aí, olha só no capítulo 20 e versículo 2. Leia comigo o que ele resolveu fazer quando Deus disse para ele. Vamos lá, irmãos? Então... Qual foi a oração dele? Lê no versículo 3. Ah, Senhor. Irmãos, eu estava olhando esse homem, ele não orou só essa vez, não, ele orou umas 3 vezes, só nesses capítulos aqui. Se você olhar o 19, 14, olha o versículo 19 e 14, quando ele recebeu a carta da mão dos mensageiros. 19, 14, 15, olha que coisa linda. Coloca aí, Tadeu, para nós. 2 Reis 19. Isso, vamos lá. Recebendo, pois, Ezequias, as cartas das mãos dos mensageiros, e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: ó Senhor, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu é Deus, em todos os reinos da terra, tu fizestes o céu e a terra. A Bíblia diz ali, irmãos, que ele orou. E aqui no capítulo de número... E a oração continua, né? Continua no capítulo 19, mas aqui no 20, quando ele ora, eu fiquei me lembrando, esse camarada sabia orar. Oração bonita, oração coerente. Engraçado que no capítulo 19, quando a gente leu que ele pegou a carta e orou, ó Senhor Deus de Israel que habita entre os querubins,
Já viu que dificilmente a gente ora na dor, na aflição, primeiro exaltando ao Senhor? Primeira coisa que a gente faz, irmão, é dizer: Senhor, tem misericórdia, vem aqui, me cura isso e aquilo. A gente esquece que Ele é o nosso Deus e só lembra do nosso problema. Mas Ele foi primeiro: Senhor, Tu és tremendo. Eu te conheço, Tu podes todas as coisas. E aqui no capítulo 20, ele fala uma coisa linda, irmãos. Ele fala: Senhor, lembra-te. Ele falou com Deus: eu quero que Tu te lembres do que eu já fiz. Eu não estou cobrando obras, Senhor, eu estou colocando diante de Ti a fidelidade que eu tenho tido, irmão. Irmão, vou te falar uma coisa: a pessoa fiel tem um memorial diante do Senhor. Se você já leu Malaquias capítulo 4, você sabe que a palavra de Deus diz que o Senhor tem um memorial diante dele, para aqueles que temem o seu nome, e por isso Ele faz diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Irmão, Ele não faz diferença entre o crente e o não crente, não. Ele fala, a Bíblia diz, Ele faz diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. É isso aqui. Esse camarada servindo ao Senhor, ele falou: Senhor, ser servido de Te lembrar. Ele falou: Senhor, lembra aí. Não. Às vezes eu oro aqui no começo do culto, eu falo: Senhor, digna-te assistir esse culto conosco. Sabe? Nós estamos fazendo para Ele, mas Ele precisa querer assistir esse culto, Ele precisa querer receber esse louvor, e depende de algumas coisas para isso. E esse homem aqui, ele fala: Senhor, preste atenção, como é que eu andei contigo e como é que está o meu coração. E a Bíblia diz que Ezequias chorou muitíssimo. Irmão, por isso que ele virou a cara para a parede. Ele procurou isolamento. Eu vou chorar, vou babar, vou espernear, entendeu? Eu vou descabelar. Eu quero estar isolado, eu quero estar falando só eu e ele. Você já fez isso? Já descabelou na presença de Deus? Ah, irmão, qualquer coisa eu já estou descabelando, eu já estou chorando, não adianta, porque as lágrimas vêm logo e há um quebrantamento. Foi esse homem aqui, ó, ele chorou muitíssimo. Ele era meu Deus do céu, ele era um rei, ele era um líder de oração. Meu Deus, como eu gosto disso. Abra sua Bíblia, Salmo 109, versículo 4. Olha que versículo lindo do salmista. Salmo 109, versículo 4. Bota aí para mim, meu filho, por favor. Isso, olha só. Uma pessoa que está sendo perseguida, uma pessoa que está com os adversários no seu calcanhar. Mas o que ele diz? Leia comigo. Em troca do meu amor são meus adversários, mas eu faço oração. Quem está com uma versão aí que fala: mas eu sou um homem de oração? Tem uma versão linda desse versículo que fala: em troca do meu amor, eles são meus adversários, mas eu sou um homem de oração. Sabia que faz diferença, irmãos? Ser um homem de oração, uma mulher de oração, faz diferença. Porque o que esse rei quis aqui, o que ele cobrou foi a intimidade que ele tinha com Deus. Senhor, eu te conheço, tu me conhece. Sou eu, ó, teu servo Ezequias, ó. Sou eu, Senhor. Ele trouxe a lembrança de Deus, coisas que o Senhor sabia dele. E a intimidade com Deus foi mostrada nesse momento da sua oração, porque a base de Ezequias, irmãos, a base de Ezequias não era nada a não ser a fidelidade dele. Senhor, tu me conheces. Não foi isso que Jó fez também? Quantas vezes Jó falou: ele me conhece. E tem um versículo dele, Jó 23:10, que fala assim: pois ele me conhece, e se ele me provar, eu sairei como ouro. Aleluia. Ô irmão, que segurança é essa? Que coisa boa é essa, irmãos? A gente poder ter esse testemunho de fidelidade, não só dentro da igreja, mas dentro de casa, no trabalho, em todos os lugares onde a gente está. Testemunho de fidelidade. A gente, quando trabalha fora, é muito perseguido. Eu trabalhava numa transportadora, tinha umas 2 mulheres, só eram muitos homens.
E um dos rapazes que trabalhava comigo, ele era um atribulado, um perturbado, aquele menino. E ele tinha raiva de crente. E ele, sabe quando fica espicaçando o tempo todo e você fica orando, Jesus, tem misericórdia, deixa eu responder. É feio. Até que um dia, à tarde, 6 e pouca da tarde, todos os motoristas ali esperando os seus conhecimentos para poder ir embora. Relação de viagem. Eu não sei qual foi o papo que saiu. E ele falou assim, crente diz que não peca. Você diz que não peca, mas você peca, Beth. Você peca igual todo mundo. Pior que peco mesmo. Mas pela misericórdia, Deus nunca tinha pecado perto dele. E eu disse para ele, então me aponta um pecado. Eu estou trabalhando com você há 2 anos, do lado da minha mesa. Me aponta um só. Irmão, glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Não é porque eu sou boazinha, não. Mas glória a Deus. Ele ficou tão sem graça que ele gaguejou e não lembrou. Todo mundo riu dele. Eu falei, eu passo mais tempo aqui, garoto, do que na minha casa. Aponta um. É isso aqui, irmão, que a gente está falando. Você vira o rosto para a parede. Você tem intimidade com o Senhor, Ele tem intimidade com você, Ele te conhece. E Deus lá queria que ele morresse nada, Deus queria era que ele clamasse mesmo, porque o clamor de Ezequias, mas Deus não podia ter curado ele sem ele clamar. Como que nós íamos aprender a clamar, irmão, se a história fosse diferente? Como que nós íamos correr atrás das coisas que a gente precisa, se a Bíblia não mostra pessoas orando, clamando, dizendo, Senhor, está impossível para mim, mas para ti não está não. Batalhando as suas batalhas, e aí na verdade ele voltou o rosto para a parede, orou, e olha, esse negócio de lembra-te aqui, irmãos, Deus vê e valoriza. Edinaldo, Deus se lembra de tudo que a gente fez e faz, não tem nada. Engraçado que Jesus falou que quem der um copo de água a um desses pequeninos, que nós estamos incluídos nos pequeninos, né? Ou a um desses profetas, vai receber galardão de quê? De profeta. Gente, por um copo de água. Imagina quem ora, quem visita, quem busca, quem se importa. Quem faz uma visita, quem divide seu arroz, quem divide sua roupa, sabe? Que divide e abençoa pessoas. Imagine o que é que Deus não faz na vida dessa pessoa. São frutos de uma vida. E aí eu te pergunto nessa noite, ele mostrou um memorial diante do Senhor e eu quero lançar de novo para eu e você essa palavra. O que é que nós temos para mostrar ao Senhor? Se nós tivermos que entrar numa batalha pela nossa vida, se nós tivermos que entrar numa batalha, irmãos, pelos impossíveis que nós estamos vivendo, vamos falar de quê? Irmã Beth, vou pedir a misericórdia do Senhor, amém, peça mesmo. Mas é tão bom, irmãos, a gente ter alguma coisa que mesmo que você não lembre, eu não lembro de tudo que eu fiz, mas se ele lembrar, tá bom. Se ele lembrar, já tá bom, porque o memorial está diante dele. Então, veja bem, ele falou, Senhor, lembra-se. E eu fiquei tão maravilhosa, porque o diagnóstico era de morte, mas a oração prevaleceu ao diagnóstico, irmão, aleluia. A oração venceu o diagnóstico. Sabe? Ele não aceitou, o profeta foi lá e falou o que Deus mandou, mas ele falou, Senhor, não aceito isso como final, não. Jessé, não aceito, não quero morrer agora, não. Eu estou novo, Senhor, não quero morrer agora, não. Eu quero viver mais um tempo. E Deus fez isso com o Simeão, lá no templo, estava com 80 e tantos anos, né? Simeão, ele falou, Senhor, tu não vai me levar enquanto eu não ver a salvação de Israel. Aleluia! Meu Deus, a fidelidade faz você viver mais, irmãos. A fidelidade, sabe? Fala, Senhor, eu quero ver meu neto Jesus formando. Eu sei que o Tadeu vai para missões um dia. Eu quero ver, Tadeu. Eu quero ver Jesus. Eu quero ver um negócio desse. Sabe, irmãos? É maravilhoso nós desejarmos coisas que agrada ao nosso Deus nos dar. Você move com a mão de Deus, o homem ia morrer. E Deus revogou, amém, irmãos? Deus revoga, a oração prevaleceu. E aí o profeta estava indo embora, no capítulo 20, versículo 4 e 5, o profeta estava indo embora, estava lá no meio do pátio. E o Senhor falou, volta, profeta.
Volta que o homem orou. Volta que o homem buscou. Volta que o homem me convenceu. Amém, irmãos? Ele me convenceu que é melhor não morrer. Aleluia. Ele me convenceu. Tem uma menina, ela já veio aqui uma vez, eu quero até que ela venha, só trabalha com jovens, trabalha com esses meninos drogados, ela tem um coral, e ela vai com aquele coral nas bocas de fumo por aí, e canta, e evangeliza, e ora. E aí o pessoal fala assim, você não tem medo? E ela fala assim, não é negócio para Jesus deixar eu morrer, não. É verdade, irmão. Não é negócio para ele deixar eu morrer. E é verdade, irmão, quando o soldado é bom, ele não morre. Pastora Raquel Medrado já tinha sido decretado, quase que estava assinado o óbito. Ela está viva até hoje para a glória de Deus. E eu fui uma que declarei, Deus não vai permitir, porque Deus não perde um soldado desse de jeito nenhum, só na hora que tiver que ir mesmo, irmãos. Olha como é bom servir ao Senhor. Olha como é bom viver uma vida com Deus. Olha como é bom ser crente de verdade, irmãos. Olha como é bom obedecer a palavra do Senhor. E foi o que esse rei viveu. O Senhor falou para o profeta, volta. E olha aqui versículo 4, que coisa mais linda. O versículo 5, Tadeu, bota o 5 para mim. O que Deus falou, irmãos? Volta e diz a Ezequias o quê? Meu Deus. Olha a valorização, olha a distinção que Deus fez. Volta, fala lá com aquele rei lá que tá bom. Eu vou dar mais um pouquinho de tempo, não. Volta e fala para Ezequias, capitão do meu povo, líder do meu povo. Irmãos, o Senhor nos conhece, Ele sabe. Ele disse, volta. Ele fez uma deferência àquele rei e disse, olha, fala para ele, eu revoguei a sentença, aleluia. Não vai morrer mais não, agora vai viver. Amém, irmãos? Que coisa mais linda. E a resposta de Deus não foi só que ele não ia morrer, mas não. Observa, olha o que foi. Lê comigo aqui, por favor, aqui embaixo. Olha, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. O que mais? Versículo 6. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e esta cidade. Ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Irmãos, a vitória contra a Síria, o Senhor ia fazer por amor de Davi, o seu servo. Mas a cura de Ezequias foi por causa dele mesmo, por causa da intimidade dele com Deus. Isso é importante, irmãos. A cura foi por causa da vida pessoal dele com Deus. Observe como é que a palavra de Deus está nos ensinando essa noite. A resposta, a vitória de Deus era combinada. Vou te sarar, e deu 3 dias. Vou te sarar, 3 dias só. Gente, quem não quer um negócio desse? Quem não quer, né, sair daqui curado? O Senhor pode fazer isso hoje, irmãos, na nossa vida? Será que no culto de quarta-feira que a gente está estudando a palavra, o Senhor cura, irmãos? Eu creio, irmãos. Eu creio que enquanto a palavra está sendo ministrada, nós já podemos estar recebendo onde nós estamos aí. Eu já fui curada 2 vezes aqui, sentada aqui nesse lugar, fora outras vezes aqui. Eu já fui curada 2 vezes, porque você vem para o culto, você fica como uma esponja, recebendo a palavra do Senhor, e a mesma palavra que sai daqui, ela é poderosa para agir na vida de Ezequias e para agir na nossa vida. Irmãos, crente vive de milagre. Qual foi a última vez que você viu um milagre? Gente, nós vivemos de milagre. Qual foi a última vez que nós vimos um milagre? Eu agradeço a Deus todos os dias. Nós estamos ajudando uma irmã lá na Nova Holanda, aquela cantora Elisamar que canta aqui. A casa dela estava sem muro, e os meninos iam lá para cima, ficavam atirando, guardavam a arma lá em cima, e ela é sozinha, muita tribulação. E vai eu fazer muro lá, irmão, e fazer telhado, fazer não sei o quê. E nós ganhamos ferro para o telhado, e uma tribulação, ferro pesado, não tem ninguém para botar. Eu orei, falei, Senhor, tem misericórdia. Eu me meti em mais uma, Jesus. Me tira dessa. Já fico pedindo dinheiro.
Eu já fico pedindo dinheiro, aí já gastei 4.500, agora tem mais um pouco. Falei, Senhor, me ajuda, eu me meto em cada uma. Mas me tira dessa, Senhor, porque a tua serva está lá sofrendo, a casa dela está chovendo, ela está perdendo tudo. E aí eu orei, de manhã, o Senhor me deu uma ideia. Eu gosto tanto quando o Senhor me dá uma ideia. De manhã minha cabeça está fresquinha, ali pelas 5 e pouca da manhã, 6 horas, e eu falei com o pastor Roberto, deve ter alguém lá naquela comunidade que vai fazer aquilo baratinho para a gente, Roberto. Deve ter alguém, vamos esquecer o povo aqui de fora e vamos olhar para dentro da comunidade. O primeiro que nós conseguimos, que homem abençoado. Ele falou, pastor, eu faço tudinho por R$800. Eu falei, Jesus, que milagre é esse, meu Deus? Se fosse alguém daqui de fora, irmão, ia ser uns 3.000. E depois eu boto as telhas baratinho também, pastor. E ele falou, esse ferro que vocês ganharam é bom demais, não, sabe, não condenou nada. Sabe quando acontece aquele versículo que eu acho que é no Salmo 16, que diz, as linhas caem em lugares deliciosos. Quer dizer, as coisas acontecem exatamente como elas precisam acontecer. Isso é milagre de Deus na nossa vida, irmãos. Porque senão a gente vive chorando dessas tribulações, mas a gente confia no Senhor e faz a obra do Senhor, independente de pouco dinheiro, de qualquer coisa, e a gente se lança igual um doido para fazer alguma coisa. O Senhor vem atrás e nos abençoa, aleluia. O Senhor vem atrás e nos abençoa. Isso para mim, irmãos, foi um grande milagre. Esse rapaz fazer aquela coisa tão difícil, aqueles ferros tão pesados. Eu não tenho quem faça de graça, mas para mim, ele fez de graça, sabia? Porque R$800 é de graça pelo trabalho que é. São 7 metros de ferro para fazer um telhado. Tudo tem que ser emendado. É milagre de Deus que já aconteceu na nossa vida. Crente vive de milagre, irmãos. Nós vivemos de milagre diário, porque você come, porque você dorme, porque você acorda, mas a gente não consegue lembrar desses milagres, porque é coisa pouca. É como a Bíblia diz, o gado miúdo. Você não lembra do gado miúdo, você não me traz o gado miúdo. E nós precisamos aprender, irmãos, a agradecer a Deus pelas pequenas coisas e grandes coisas também. Ezequias, é claro, que ele quando viu aquilo ali, o Senhor disse para ele, olha, eu vou te sarar, vou te dar mais 15 anos de vida e vou te livrar desse inimigo. Interessante uma coisa que o texto diz, e eu vou falar daqui a pouco, vou falar agora, no versículo de número 7, olha o que a Bíblia diz aí. Isaías que falou, não foi o Senhor que falou não. Isaías falou assim, toma uma pasta de figos, e coloca em cima, tomaram e puseram em cima da ferida e ela sarou. A pasta de figos, ela era usada no Oriente Médio para amolecer. As nossas mães não colocavam, quando a gente tinha um furúnculo, quando a gente tinha um tumorzinho, alguma coisa, elas não colocavam aquele óleo quente, azeite quente, farinha, não sei o quê. A pasta de figo era usada para isso. Mas me diz uma coisa, foi a pasta de figo que curou, irmão? Não. Aquilo ali foi só na pele, porque o Senhor já tinha tirado o mal. Aleluia. Irmão, nós temos um Deus muito maravilhoso. Nós temos um Deus muito maravilhoso. Irmãos, tenha intimidade com Deus, irmãos. Converse com Deus. Conversa de manhã, conversa no tanque, conversa no fogão, conversa passando, lavando, converse com o Senhor. O povo acha que a gente é doido, que ache. O importante é ter intimidade com o Senhor. O importante é o Senhor te conhecer e você conhecer Ele. Isso é maravilhoso. Então aquela pasta ali só veio para ele assim, para poder sarar aquela pele. Mas o mal o Senhor já tinha tirado. Aleluia. Irmãos, como eu creio que Deus arranca o mal que a gente tem aqui dentro. Como eu creio, todas as vezes que Deus usa alguém para falar comigo, eu estou te curando. Tem gente que fala, eu nem sei de que. Eu falo, eu recebo em nome de Jesus. Eu não vejo nada aqui dentro. O Senhor é que vê. Se Ele fala que está me curando, eu recebo. Porque eu preciso de cura. Eu preciso de saúde. E aí vem esse rei e pede ao Senhor aqui no versículo de número 8. Ele pede um sinal. Senhor, me dá um sinal de que o Senhor me sarará e que ao terceiro dia
eu subirei. Pede um sinal, Léo. Tão interessante isso, né? Tem que ter intimidade para pedir sinal, viu? Isso, Isaías 7:11, eu botei aqui. O pai de Ezequias, Isaías profetizando, e Acais queria saber acerca das coisas que estava sofrendo já com a Síria. Há muito tempo atrás, alguns anos atrás, Isaías falou para ele: rapaz, pede para Deus um sinal. Pede, Acais, pede para Deus um sinal de livramento. E ele falou: não vou pedir não vou tentar o Senhor Deus. Não, quem não pede não recebe. Porque Deus não tem problema nenhum em dar sinal, irmão. Porque aqui não se tratava de falta de fé. Você vê que ele não pediu sinal para o livramento? Ele pediu sinal para a cura. É porque quando dói na gente, irmãos, é muito bom saber, é muito bom ter o toque do Senhor, amém, irmãos? É muito bom ter a mão, ter a unção, é muito bom, irmão, nós temos esse toque de perto, de um servo de Deus abençoado, de uma serva de Deus abençoada, ou do Senhor mesmo na nossa vida, através dele, ou sozinhos, e ele falou: Senhor, me dá um sinal. Deus não tem problema de dar sinal. Você lembra de Gideão? Gideão tinha que livrar, olha, a proposta de Deus para Gideão era para qualquer homem absurda. Primeiro que ele era o menor da tribo, ele não tinha dinheiro, ele não tinha conhecimento, como que ele ia liderar e livrar Israel dos seus inimigos daquela época? Mas Deus falou: rapaz, é você, Senhor, sou eu, então me dá um sinal. Tá certo? Pede um sinal. E olha, o sinal de Gideão, ele virou 3 vezes o sinal. Ele falou: Senhor, agora eu quero um velo molhado, de lã molhado de manhã. No outro dia ele falou: agora eu quero molhado, mas não, agora eu quero seco. No outro dia ele falou: sabe o que é isso? Senhor, eu quero certeza em mim, dentro de mim, porque quando eu me lançar, acabou. Amém, irmãos? Pede um sinal. Não tenha vergonha de pedir. E Deus não ficou triste porque ele pediu, não. Porque ele não pediu sinal para o livramento da Síria. Porque a Síria não era problema dele. A Síria era problema de quem, irmãos? Do Senhor. Guardar o seu povo. Amém, irmãos? Ele pediu para ele: Senhor, é para mim que eu preciso desse sinal. E Deus deu. Agora, interessante que a Bíblia diz aqui, no 19:35, que antecede ao 20, diz aqui assim: naquela mesma noite. Eu gosto disso, irmãos. Eu gosto disso. Eu leio a Bíblia e fico catucando, sabe? Naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos Círios a 185.000 deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Então Senaqueribe, rei da Síria, partiu e foi e voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu Deus, seus filhos o feriram à espada. Porém eles escaparam. E o seu filho Esarhadon reinou em seu lugar. O que Deus prometeu a Ezequias, Deus cumpriu. E aí eu fiquei falando: Senhor, será que naquela mesma noite não foi exatamente depois dessa palavra? Será que não foi? Porque o Senhor deu a cura e já deu o livramento. Porque quando o capítulo continua, a partir do versículo 12, o Senhor já tinha dado vitória, tanto da enfermidade quanto do livramento que ele deu sobre os assírios. Aquele império terrível, aquele império chocou toda a nação, amedrontou toda a nação. Aquele homem, se você ler o capítulo 18, 19, você vai ver que ele afrontou o Senhor. Ele afrontou muito o Senhor. Ele dizia: nenhum Deus pôde comigo e esse também não vai poder. E eu quero te dizer uma coisa, meu irmão: nessa mesma noite, o Senhor pode nos dar vitória. Eu não vou terminar o texto todo hoje, mas eu quero que você abra a sua Bíblia. Em capítulo 20, capítulo 38 de Isaías, que está dentro, entre esse que a gente está acabando de ler, que Deus deu o sinal e curou ele. Aí você vai para o capítulo 38 de Isaías, a partir do versículo de número 9.
Você vê o que não está nem em 2 Reis, nem em 2 Crônicas 32, que são os mesmos textos, é o contexto de tudo que a gente falou aqui. A Bíblia diz, cântico de Ezequias, rei de Judá, de quando adoeceu e sarou da sua enfermidade. Irmão, como eu gosto disso. Cada luta nossa vai ser uma vitória na nossa vida. E cada vitória nossa deveria produzir um cântico ao Senhor. Irmãos, já era para a gente ter um caderninho de hino, igual a harpa cristã. E às vezes nós não temos nenhum, sabe por quê? Porque a gente acaba de receber uma bênção e parte para outra. Agora, Senhor, eu vou te falar, agora, essa já foi, graças a Deus. Agora, a gente deveria louvar ao Senhor. A gente deveria, irmãos, lembrar, porque Deus não é nosso empregado, Ele é nosso Deus. Ele tem prazer em curar, Ele tem prazer em salvar, Ele tem prazer em libertar, mas Ele é nosso Deus. E nós precisamos de ter um caderno de louvores. Irmã Beth, eu não sou boa de cantar, faz poesia. Faz poesia. De 4 linhas, mas faz. Senhor, que coisa linda que tu fizeste. Daqui a pouco você está rimando, daqui a pouco você está fazendo. Porque olha aqui Ezequias, imagina esse homem, quando ele passou pela enfermidade e não morreu. A Bíblia diz que ele cantou um cântico. E o cântico era exatamente o que ele passou. Eu disse, na tranquilidade dos meus dias, eu já vou morrer, já estou privado. Agora, olha o versículo 17, irmão, só quero que você leia ele. Só o versículo 17, coloca para mim, meu querido, por favor. Olha ali, olha que coisa linda. Isso é poesia ou não é, irmão? Leia comigo aqui, por favor. Eis que para minha paz, que tive grande amargura, mas a ti agradou livrar a minha alma da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas. Olha a minha versão, irmãos, que coisa linda. Quem não gosta de abraço vai aprender agora. Sabe, tem gente que não gosta de abraço, é por isso que eu gosto e abraço mesmo. Eis que para minha paz, eu estive em grande amargura. Ele entendeu. Ele precisava de paz, ele adoeceu com aquele atribulado no calcanhar dele. Ele adoeceu de estresse, com aquele Senaqueribe perturbando. Então eu estava amargurado, mas para minha paz, eu estive. Tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma. Meu irmão, isso é poesia. Isso é declarar as coisas que o Senhor faz. Isso é glorificar o Senhor na beleza da santidade dEle. E Ele fala, minha alma não caiu na cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Porque a sepultura não pode te louvar, a morte não pode te glorificar, mas os vivos te louvarão. Aleluia. Vivos como Ezequias, vivos como eu e você, irmãos. Aleluia. A Bíblia mostra o cântico dele. Não mostra só que ele foi curado, não mostra só que Deus respondeu, não. Mostra que ele voltou como aquele leproso. Dos 10 que foram curados, ele voltou para dizer, Senhor, eu reconheço a tua mão e a tua soberania. Irmãos, crentes têm que aprender a orar. Quando você for orar, começa reconhecendo o que ele é. O que ele fez. Ah, mas isso aí ele me deu quando eu tinha 5 anos. Não importa. À medida que você vai lembrando, vai falando com o Senhor. Eu, quando estou em períodos de oração, se eu lembrar de um pecado que eu já pedi perdão, Senhor, eu peço de novo. Eu falo, Senhor, eu estou lembrando. E eu me envergonho de novo, eu me arrependo de novo. Perdoa, Senhor, a minha vida, limpa a minha vida. Irmãos, a gente precisa aprender a orar com pessoas como essa, que recebem de Deus, e nós não estamos estudando isso aqui à toa. Eu sei que Deus quer fazer milagres na nossa vida, eu sei, e eu estou colocando essa palavra para a igreja, o tanto que Deus abençoou hoje a minha vida. Irmãos, quando eu estava lendo e orando, e quando falou, o Senhor revogou a sentença, eu falei, meu Deus, tem um monte de gente que eu conheço que acabou com o pé na cova. Pastor aqui da igreja, pessoas que a gente sabe que se o Senhor não tiver misericórdia, eles não vão passar do final do ano, mas o Senhor pode revogar. E eu
eu comecei a falar, Senhor, revoga para fulano, revoga para Beltrano, revoga para aquele irmão que chorou, dizendo, mãe, eu estou falida, eu não sei o que fazer. Falei, Senhor, revoga a causa dele, muda a situação daquele homem. Porque quando eu leio isso aqui, eu me encho de fé, eu me encho de ânimo, porque o nosso Deus é o mesmo, amém, irmãos? O nosso Deus é o mesmo, aleluia.